Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. A partir de hoje, eu vou falar em vários vídeos a importância de você orar, mas não necessariamente você tem que estar dentro de uma igreja. Eu quero que você preste bem atenção. Bem atenção. Olá, Fabiano. Eu vou falar sobre oração, a importância de nós orarmos, mas não necessariamente para Deus ouvir a nossa oração, nós temos que estar dentro de uma igreja. Porque muita gente pensa assim. Muita gente acha que só a oração do pastor que funciona. A oração do bispo, do apóstolo, do sumo sacerdote. Obrigado, Ana Lica. E eu vou provar a você que não. Mas isso eu quero que você entenda bem. Eu não estarei ensinando você a não ir à igreja. Ao contrário, Deus criou a igreja. Mandou a gente ir na igreja. Agora, que tipo de igreja? Preste atenção. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Êxodo 3, 7 diz assim: Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então Deus não está inerte. Deus não está sem saber do seu problema. Ao contrário, Deus sabe o que você enfrenta, todos nós. Por isso ele disse, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Então vamos parar por aqui. Olha quantas coisas a gente aprende. Primeiro, que Deus tem olhos. Segundo, que Deus sabe o que você e eu passamos. Olá, João. Terceiro, o povo estava onde? Dentro da igreja ou no Egito? Havia igreja no Egito? Havia? Não. O povo estava no Egito. E diz a Bíblia, e depois Deus diz, e tem ouvido o seu clamor. Além de Deus ver, Deus ouve. Mas o que eu quero deixar bem claro para você, preste bem atenção. O que eu quero que você entenda, a sua oração, a minha, para ser atendida por Deus, não necessariamente nós temos que estar dentro de uma igreja ou de joelhos dobrados. Porque as pessoas pensam assim. Porque os pastores, na sua maioria, não todos, eles fazem você entender que se você não for na igreja, a sua fé não funciona. Os pastores fazem você entender que se você não for na igreja dele, a sua oração não funciona. Então a pessoa que não tem conhecimento, ela acredita nisso. Ela não ora em casa, ela não crê que a oração dela pode ser atendida dentro de casa, até dentro do banheiro. Ela não acredita nisso, porque o pastor fez ela entender que se ela não for na reunião dele, na igreja dele, se ele não orar por ela, nada vai acontecer. Aí eu quero dar a você a chance de você pensar. Eu quero dar a você, biblicamente, a chance de você pensar. O povo de Israel que estava no Egito tinha algum pastor? Tinha algum pastor? Algum
sumo sacerdote, um bispo, um apóstolo? Não. O povo que estava no Egito tinha alguma igreja? Não. O povo que estava no Egito tocava no manto, bebia água, passava pela porta, pela janela? Não. Vai aprendendo. Porque talvez você seja tão estúpido que você acredita que se você não for na igreja, Deus não ouve a sua oração. Porque assim o pastor te ensinou. E o pastor é tão malandro que ele diz que tem que ser na reunião dele, porque ele vai impor a mão sobre a sua cabeça. Tem que ser na igreja dele, porque as outras não valem nada. E você acredita. Eu vou provar para você a semana toda. Eu já vim com essa camisa aqui para você ficar me olhando, não tirar os olhos de mim. E o bonezinho do exército. Meu amigo e minha amiga. Às vezes você está dentro de uma igreja onde o pastor é malandro. Ele só quer o seu dinheiro, a sua frequência, a sua oferta. Às vezes você está numa igreja que você ora, faz campanha, você faz jejum, você faz de tudo. Você só falta dormir na igreja. Qual é o resultado? Porque tudo que o seu pastor fala fosse verdade, então não haveria pobres dentro das igrejas. Se tudo que o seu pastor fala fosse verdade, então o Lula não teria ganho, porque dizem que só de cristão no Brasil tem mais de 50 milhões. Então você vê que existem muitas mentiras. E uma delas é dizer que se você não for na igreja, Deus não ouve a sua oração. E que se o pastor não orar por você, Deus não ouve a sua oração. Eu estou mostrando para você aqui na Bíblia, bonitinho. O povo estava onde? No Egito. Vou repetir. Tinha alguma igreja no Egito? Tinha algum bispo, pastor, apóstolo orando pelo povo? O povo estava no Egito. E Deus ouviu a oração deles. Deus sabia do sofrimento do povo. Deus ouviu o clamor deles. Então existem muitas mentiras que você acredita. Por isso, se você entrar lá na minha página do YouTube, que diz mentiras que parecem verdade. São muitas mentiras que parecem verdade. Ah, se eu não for na igreja, eu estou perdido. E se eu disser para você que muitos que estão nas igrejas vão para o inferno? Você acredita em mim? Talvez você, se eu não orar na igreja não é a mesma coisa que orar na minha casa. Sim, eu concordo com você. Mas às vezes você vai na igreja aonde o pastor está mentindo para você, está te enganando. Então a sua oração não vai ser atendida. E às vezes é melhor você orar no banheiro da sua casa. Não é o lugar, é a honestidade que os pastores não têm mais. Eles mentem para poder ganhar o seu dízimo, a sua oferta. Eu sou de uma época, e a dona Lica e outros também, não havia tantas campanhas, tanto isso, não havia circo, é a verdade, para resumir o assunto. Não havia circo. O pastor chegava, ele pregava, ele fazia a oração, ele pedia oferta, ele não ficava demorando na oferta. Tinha o dia de louvor, o dia da família, o dia da libertação. Era assim, você ia e aí as coisas aconteciam, porque eu sou fruto disso, porque nunca falei com um pastor. Nunca pedi um pastor para colocar a mão na minha cabeça. Como é que pode? Então eu estou provando para você por experiência própria. O fato de você ir numa igreja não significa nada, o diabo também vai e é o primeiro a chegar.
Se a oração não vier acompanhada de sinceridade, coisa que os pastores não têm mais, você está perdendo seu tempo dentro da igreja. E eu provo para você na Bíblia, a não ser que você não acredite na Bíblia. O povo de Israel foi abençoado aonde? No Egito. Não havia igreja, não havia o manto, não havia água ungida. Obrigado, Anarica. Não havia porta, não havia janela. Não havia. Por que Deus desceu? Por que Deus ouviu? Por que Deus atentou? Porque havia oração. Além do sofrimento, havia oração sincera. Coisas que não existem mais dentro das igrejas. Eu digo para você, e vou repetir até eu viver, o dia, enquanto Deus me der vida, as igrejas estão podres. E você está fazendo parte de uma igreja podre. Igreja que há pouco tempo apoiou Lula. Há pouco tempo disse que o Lula é um homem de Deus. Há pouco tempo disse que o Lula foi da vontade de Deus. Você acha que Deus vai ouvir a oração nesse lugar? Você está perdendo o seu tempo. Busque outro lugar. Você não tem que abandonar a igreja, não. Mas busque uma igreja aonde o pastor tem um compromisso com a verdade. Às vezes a igreja dele é pobrezinha. É pobrezinha. Se você entender que Jesus nasceu num lugar pobre, então você não vai fazer questão de ir num lugar pobre. Às vezes você está numa igreja podre, mas lá tem ar-condicionado, tem poltrona, tem estacionamento, o pastor canta muito bonito, mas é uma igreja podre. Mas você está lá. Você está lá. Busque um lugar onde o pastor, ele abre a Bíblia e ele fale de pecado. Porque tem muito mais mensagens sobre o pecado do que de prosperidade na Bíblia. A Bíblia não fala que nós seríamos felizes. Não. A Bíblia fala que nós teríamos aflições. Aliás, foi o Senhor Jesus quem falou isso. Veja, o seu problema não é fé. O seu problema é que você está vivendo uma ignorância. Porque o seu pastor diz que se você não for na igreja dele, se ele não colocar a mão na sua cabeça, se você não tocar no manto que ele consagrou, Deus não vai te abençoar. Engraçado, né? Eu estou provando na Bíblia o contrário que o seu pastor fala. Eu estou provando na Bíblia que o povo foi atendido por Deus no Egito, aonde não tinha igreja nem pastor, nem campanha, nem porta, nem manto, nem água ungida. No Egito. Imagine, né? Que contradição. O seu pastor dizer que a única igreja é dele, a melhor igreja é dele. E na reunião dele, ele bate no peito, olha, especialmente às 7 da noite, porque eu vou estar de corpo presente. Ele não fala uma burrice dessa. Eu vou estar de corpo presente. Eu, apóstolo, eu, bispo, eu, pastor. E você acredita. É aquele exemplo que eu dou, né? A pessoa tem uma dor às 7 horas da manhã. Uma dor infernal. Que remédio nenhum está funcionando. Ela não ora, mas ela fica esperando às 7 da noite, porque o pastor falou que é reunião especial. Eu não sei quem é mais burro. Quer dizer que você tem a dor às 7 da manhã, mas o pastor falou que a reunião especial é às 7 da noite. Então você tem que ficar 12 horas com aquela dor. Porque o pastor falou que é na reunião dele, que é muito especial, que você é o meu convidado especial. Você já viu? Meu convidado especial. Não é assim que eles fazem o convite? Venha, venha, você é o meu convidado especial. O que tem de especial? Pelo que eu sei, um convidado especial, ele come o melhor. Ele senta nos melhores lugares. Ele tem várias regalias. Não é verdade? Convidado especial. Mas na igreja é só uma mentira a mais. Você não é nada de convidado especial. Você é um.
Se você sentar lá atrás, o pastor não vai lá te buscar para sentar na frente. Se você sentar lá atrás, o pastor não vai te buscar para fazer a oração em primeiro lugar por você. Mas ele disse que você é o convidado especial dele. Tudo armação, tudo malandragem, mas você gosta do engano. Fala a verdade. Você não gosta do engano? Eu estou provando para você na Bíblia. Eu não estou mandando você sair de igreja nenhuma. Eu só estou dizendo para você que talvez no lugar que você esteja podre. E aí, esquece que Deus não vai ouvir a sua oração. Eu vou provar na Bíblia. E tem tantas mensagens. Eu posso ficar aqui o mês inteiro provando que as orações foram ouvidas nos lugares que você menos espera. Na montanha, na cadeia, dentro da baleia, enfim, o que mais tem. E não tinha igreja, nem pastor. Mas hoje é uma igreja em cada esquina. Tem pastor para dar e vender. Onde estão os milagres, então? Por que Deus não está ouvindo como ele promete? Sabe por quê? Porque esses pastores são safados, são canalhas, eles são mentirosos. Eles estão ensinando coisas que eles não conseguem viver. Eles não conseguem viver o que eles ensinam para você. Mas você gosta do engano. Tem gente que gosta. Você mostra a ela, rapaz, fulano, você está no lugar errado. Você não vai chegar a lugar nenhum. A pessoa, não, eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou ficar aqui mesmo. Eu comecei aqui. Vou morrer aqui. É como você pegar o católico e falar, meu filho, está aqui na Bíblia, ó. Na sua Bíblia católica está escrito aqui, é pecado adorar as imagens. E a Bíblia fala que os idólatras vão para o inferno. Sabe o que ele fala a você? Não, minha mãe era católica, meu avô era católico, meu pai era católico, meu gato era católico, meu cachorro, meu papagaio, todo mundo era católico. Eu também sou católico, vou morrer católico. Então você quer ir para o inferno? Não quero, por quê? Eu não vou abrir mão da mentira. As mesmas coisas acontecem com aqueles que dizem ser evangélicos. Não, porque eu comecei aqui, porque eu me libertei aqui, porque foi aqui que eu conheci Jesus. Tem sempre uma desculpa para o engano. E o diabo gosta. Eu estou mostrando para você. A sua oração para ser atendida, não necessariamente você tem que estar dentro de uma igreja. Você pode estar no banheiro. Você pode estar em qualquer lugar. Na escola, no trabalho, dentro do carro. Mas você acredita que se você não orar dentro da igreja, não é a mesma coisa. Olá, Ivan. Você acredita que se o pastor não orar por você, não colocar a mão na sua cabeça, não é a mesma coisa. E eu vou repetir se eu disser para você que eu nunca falei com o pastor. Você não acredita, né? Porque você gosta de falar com o pastor. Se o pastor não colocar a mão na sua cabeça, não serviu. O pastor prega lá 2 horas. Mas se no final da reunião você não for lá falar com ele, ele botar a mão na sua cabeça, não valeu aquelas 2 horas que ele falou. Por isso que nas minhas reuniões, poucas pessoas pediam para me orar. Porque eu era tão bruto que eu dizia, se você não crê no que eu estou pregando, a minha oração não tem valor para você. Então pouca gente me procurava para conversar ou para orar. Porque se eu estou ali 2 horas pregando, e a pessoa depois, pastor, o senhor pode orar por mim? Peraí. Então não adiantou nada que eu falei? Não adiantou nada? Então as pessoas não me procuravam. Eu sou grosso, eu sou estúpido, mas com a verdade, porque é a verdade que te liberta. Eu sou fruto da palavra. Eu não sou fruto de ficar pedindo pastor para orar por mim, não. Sou fruto da palavra e da oração da minha esposa. Meu amigo e minha amiga, eu vou provar para você. Acompanhe os meus vídeos. Você, para ser atendido por Deus, não necessariamente você tem que estar dentro de uma igreja. Até mesmo porque a maioria das igrejas estão podres. Significa que Deus não ouve
essas igrejas. Você pensar um pouquinho que vários pastores apoiaram o ladrão, o Lula. Como é que Deus pode ouvir? Não tem cabimento, não tem cabimento. Se imaginar que cristãos, que pastores apoiaram o Lula e disseram que o Lula é o homem de Deus, que foi feito à vontade de Deus, eu vou acreditar na Bíblia que Deus condena o ladrão. Eu vou acreditar na Bíblia que Deus faz um mandamento contra o ladrão, que Deus manda matar o ladrão. Eu vou acreditar na igreja em que o pastor é a favor do ladrão. É o que eu estou te falando, a sua oração nunca vai ser atendida lá. Nunca vai ser atendida. Veja. Deus não ouve a sua oração porque você está dentro de uma igreja, não. Deus ouve a sua oração quando Ele vê a honestidade na sua oração, no seu caráter. Uma outra coisa para a gente fechar o caixão. O povo de Israel tinha a Bíblia? O povo de Israel não tinha igreja. O povo de Israel não tinha pastor. O povo de Israel não tinha a Bíblia. Como é que Deus desceu para ouvir e atender o povo? Diz para mim. Diz para mim. Me explica. Dá para você me explicar? O povo de Israel não tinha igreja, não tinha pastor, e nem a Bíblia eles não tinham. Você tem igreja, você tem pastor, você tem a Bíblia, e Deus não te ouve. Por quê? É fácil o seu pastor, que prometem as coisas para você, dizer: você não tem fé, você não fez o verdadeiro sacrifício, ou então espera. É isso que eles dizem. Para prometer, para pedir o seu dinheiro tem que ser hoje, agora, hoje, agora, é hoje, agora. Mas se você chegar e falar: pastor, eu não recebi nada do que o senhor prometeu, ele simplesmente vai dizer: a senhora não tem fé, ou então espera, a senhora não confia em Deus não, minha irmã. Veja, você acha que Deus ouve esse pastor? Não ouve. Você está perdendo o seu tempo. Eu garanto para você, biblicamente, eu estou provando na Bíblia para você, que para você ser atendido por Deus, não necessariamente você tem que estar dentro de uma igreja. Ou o pastor tem que orar por você. Porque o povo de Israel não tinha pastor. E eu sou exemplo, porque eu nunca falei com o pastor. Mas você gosta, né, de ser idiotizado, o que eu posso fazer? Você gosta. O dia que você aprender, e eu te ensino, o dia que você quiser aprender, sua vida anda. Sua vida anda. O dia que você aprender que a sua oração muitas vezes é muito melhor e mais forte do que a do pastor, sua vida anda. Mas você acha que o pastor é o bambambam. Você acha que o pastor é o bambambam. Porque ele mente para você. Ele vende essa ideia de que você só é atendido por Deus dentro da igreja e dele. Na oração dele. Na reunião dele. Você acredita. Ou eu estou falando besteira? Ou eu estou falando besteira? Se o pastor diz: olha pessoal, nós vamos fazer uma reunião aqui diferente, nós vamos juntar em uma só reunião, vamos unir a nossa fé, nossas forças, tudo bem. Uma vez ou outra pode acontecer. Agora, os malandros, eles sempre têm esse argumento, especialmente às 7 da noite. Você é o meu convidado especial. Sim ou não? O fogo vai descer. Reunião profética. Tudo são argumentos de malandros. Tudo são argumentos de malandros. Reunião profética. O fogo vai descer. O mar vai se abrir. A porta vai se abrir. Muito especial.
vai ser muito forte, muito forte. Isso são mensagens de malandros, argumentos de malandros. Dona Lica já está 25 para poder te enganar. Não acontece nada. Aonde existem mais pobres dentro das igrejas. Talvez você seja um deles. Mas você gosta. Fala a verdade. Você gosta. Você acha que se você não for na igreja, o seu dia acaba. Ué, engraçado, né? O povo, os profetas, os heróis da fé não tinham igrejas. Não tinham igrejas. Mas você é tão imbecil que você acredita nessa mentira. Não, se o pastor não orar por mim, se o bispo não impor a mão na minha cabeça, se o apóstolo não colocar a mão na minha cabeça, eu estou falando aqui sem microfone, mas estão me escutando, né? Dona Lica, está me escutando? Olha que burrice a minha. Estou aqui sem microfone. Vocês estão me escutando, pessoal? Eu já vou terminar. Dona Lica, me estava escutando? Bem, é que eu falo alto, né? Então, obrigado. Desculpa aí todos, tá? Sem microfone. Obrigado, Ivan. Então, meu amigo e minha amiga, eu vou falar para você. Acompanhe os meus vídeos. Eu vou mostrar para você que os maiores milagres da história aconteceram na vida de pessoas que não estavam dentro da igreja. Nem pastor elas tinham. Nem campanha elas faziam. Vou provar para você. Você acredita nisso daqui? Você acredita? Porque eu acredito. Vou provar para você que os maiores milagres da história, eles aconteceram não dentro da igreja. Não com a ajuda de pastor, de bispo, de apóstolo. E sim através da oração honesta, que é o que não tem mais. Não tem. Como é que pode Deus ouvir a oração de um pastor ou de um cristão que apoia o ladrão, ou que apoiou o ladrão, que defende o ladrão? Quer dizer, eu defendo o ladrão e eu sou contra Deus. Porque Deus criou um mandamento contra o ladrão. E esse mandamento permanece. Como é que Deus pode ouvir a oração? Esse é o seu problema. O seu problema não é fé. O seu problema é ignorância. Eu tento abrir os seus olhos. Eu sou bruto mesmo, sou antipático pregando. Eu sou estúpido mesmo. Para ver se te ajudo. Porque se você chegar com um tiro na cabeça no hospital, o médico não vai te abraçar, nem te dar beijinho. Ele vai pegar lá uma serra e vai abrir a sua cabeça. Ele não vai te dar beijinho. Mas você quer beijinho, né? Então continue sendo enganado. Continue sendo idiotizado. Porque é o que você prefere, é o que você gosta. Eu não posso fazer nada. Você quer a verdade? Conta comigo. Porque eu vou sempre mostrar a luz da Bíblia. Fica aí o vídeo. Se Deus tocar no seu coração, se você também é amante da verdade, se os meus vídeos agregam alguma coisa na sua vida, nos ajude com 50, com 100, o que você quiser e o que você puder. Se a Dona Lica já colocou aí, obrigado Dona Lica, o número da conta, você pode me chamar no Message, se você quiser o Pix, porque eu não escrevo o Pix aí. Você tem que ligar para mim, pois é algo voluntário, é algo que nasce no seu coração. E aí você nos ajuda, com 50, 100, o que Deus quiser, o que Deus tocar. Mais uma coisa, você pode ter certeza, eu nunca vou te enganar, eu nunca vou pregar para fazer você de meu amiguinho, não. Se eu tiver que xingar, eu vou xingar, se eu tiver que falar grosso, eu vou falar grosso, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu vou falar, só para te ajudar, porque da mesma forma que eu fui ajudado, tá vendo isso aqui? Quando eu fui do exército, eu não tive boa vida. Lá, ninguém fazia nada por ninguém. Se você bobeasse, eles te comiam vivo. E eu agradeço, tenho saudade do exército até hoje. Já se passaram muitos anos. Mais de 40 anos.
eu tenho saudade do exército. Porque lá eu não tive boa vida. Eu aprendi muita coisa. Os oficiais, os sargentos, não me davam carinho, não me davam um beijinho, ao contrário. Eles eram duros comigo. E eu nunca mais os esqueci. Eu tento te ajudar. Estou provando a você. Talvez você esteja numa igreja perdendo o seu tempo. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mas a decisão é sua. Durante essa semana, vamos seguir fazendo vários vídeos. Divulgue o vídeo e nos ajude, caso Deus toque no seu coração. Dona Lica, um beijão para a senhora. Muito obrigado por tudo.